quarta-feira, porque, como eu disse, é um ensino muito denso, onde o apóstolo Paulo fala, dentre outras coisas, sobre a questão da aliança que Deus estabelece com Abraão e a aliança que Deus estabelece com Moisés. E nós vimos como a aliança que Deus estabelece com Abraão é superior à aliança que Deus estabelece com Moisés. Porque na aliança que Deus estabelece com Abraão, Deus assina por ambas as partes. Diferente da aliança mosaica, onde Moisés representava um número grande de pessoas que, a partir dali, se responsabilizariam por cumprir a sua parte, e Deus, do outro lado, a parte dele. Mas no caso de Abraão, quando Deus estabelece uma aliança da graça com Abraão, o próprio Deus, quando faz o pacto, ele assume sozinho todas as responsabilidades. E Paulo procura mostrar que quando Deus dá a lei não vem para anular, alterar ou acrescentar o testamento que já havia sido ratificado. Ou seja, a lei não veio para alterar em nada os aspectos da aliança que Deus fez com Abraão. Pelo contrário, a lei veio apenas para colaborar. E colaborar em que sentido? Ressaltando a transgressão do homem. Mostrando que o homem era, sim, perdido pecador e que ele não poderia por si só alcançar a salvação em Jesus Cristo ou a justificação. A lei serviu, então, para ressaltar a transgressão e ela colaborou conduzindo o homem até Cristo, porque Cristo era o descendente prometido, assegurado, quando Deus fez a aliança com Abraão. Deus fala sobre o descendente. Paulo explica que não se tratava de nenhum descendente humano, tratava-se de Jesus Cristo, tá? Que veio de Abraão, veio para encerrar o período de vigor ou a validade da lei, ele veio para encerrar o período de validade da lei e estabelecer uma nova aliança. Então, basicamente, nós falamos muito sobre isso na última quarta-feira. Nós entramos no capítulo 4, e no capítulo 4 nós vimos que Paulo prossegue mostrando que nós somos filhos de Deus, nós temos uma herança, e a fim de ilustrar isso, ele recorre à imagem da criança, que apesar de ser filha do dono e automaticamente dona de todas as coisas, por um período de tempo ela não usufrui do seu direito. E, em linhas gerais, acaba sendo semelhante ou igual ao escravo da casa. Porque ela tem de trabalhar e ela tem de se submeter durante um período de tempo estipulado pelo pai, para que, quando chegar o final desse período, ela possa usufruir de toda a sua herança. E Paulo usa essa ilustração para mostrar que a lei fez esse papel. O papel de servir de tutor da criança. Ela era a administradora da criança. Então, a criança, durante o tempo determinado por Deus, no caso, uma figura para Israel, para o povo judeu, para o homem, se submeteu aos cuidados dessa liderança pelo tempo determinado por Deus, até que o descendente viesse. E aí nós temos no capítulo 4 o apóstolo Paulo dizendo que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. E nós conversamos muito sobre isso, o que significaria essa plenitude dos tempos. Significaria a chegada à maioridade, o tempo certo, o tempo determinado pelo Pai, para que o Filho pudesse usufruir da herança. Quando foi o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, ele veio nascido de mulher, esvaziou-se de sua glória, nós falamos sobre o termo kenosis. Ele veio nascido também debaixo da autoridade da lei. Assim como o primeiro Adão, Jesus, o último Adão, serviu de nosso representante, serviu como nosso representante. Então ele cumpriu a lei e automaticamente, na pessoa dele, nós cumprimos a lei e ele nos desobrigou do cumprimento da lei. E ele veio debaixo da lei para resgatar, segundo Paulo diz no capítulo 4,
os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, Paulo fala da filiação. Graças à obra de Cristo, o homem crê em Deus, crê em Jesus Cristo, torna-se filho de Deus e ele tem acesso à herança. Qual herança? Aquela herança que Paulo diz que foi vinculada à promessa. A herança que foi vinculada à promessa ou à aliança com Abraão. E aquele que crê já não precisa mais viver como escravo. Ele já chegou no lugar onde poderia ou precisava chegar para ter o seu status mudado e também para ter acesso à herança. Paulo também fala do Espírito que nos foi dado por meio da fé, que faz de nós sua habitação e que a partir de nós diz Abba Pai, ou Papai querido. E finalmente nós vimos o versículo 7, onde Paulo conclui a sessão dizendo que nós somos filhos. Se nós somos filhos, então não somos mais escravos. Nós somos filhos e igualmente nós somos plenos herdeiros por decreto de Deus. Nós vamos a partir do versículo 8 hoje. Vamos ler esse trecho, do versículo 8 até o versículo 20, onde Paulo adverte os Gálatas sobre estarem regredindo. Vamos ler. No passado, quando não conhecíeis a Deus, éreis escravos daqueles que por natureza não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a estes princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós, em nada me ofendestes. E sabei que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem e não apenas quando estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso procedimento. No versículo 8, o apóstolo Paulo relembra aos Gálatas sobre o seu passado de ignorância. Um passado no qual eles viviam debaixo do serviço a deuses falsos, que na verdade nem eram deuses, como Paulo diz quando escreve aos Coríntios. Os deuses pagãos, na verdade, nem são deuses. Eles são ilusões, eles são frutos da fantasia humana, da criatividade humana, eles não existem. Desse lugar de ignorância, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas que eles foram arrancados por Deus. Deus os conheceu, os tirou de lá. E Paulo simplesmente não conseguia compreender como é que simplesmente agora, a essa altura do campeonato, depois de, como eu disse, terem sido conhecidos por Deus e por eles serem conhecidos, agora queriam retroceder aos princípios que Paulo chama de insignificantes, fracos e pobres, para servir a esses princípios. Princípios que no capítulo anterior nós vimos, Paulo chama de rudimentos. São os princípios básicos que estavam voltados para a prática da lei. É sobre esses princípios que Paulo está falando novamente. Só que agora ele qualifica esses princípios, que ele chamou de rudimentos, como sendo insignificantes, fracos e pobres. No versículo 9, ele chama dessa forma. Esses princípios, como eu tenho dito, se referem àquelas práticas inúteis da lei, aquelas regras
que eram obedecidas cegamente pelos judeus. Essas regras, esses rudimentos, esses procedimentos consistiam, dentre outras coisas, como Paulo diz no versículo 10, em guardar dias, meses, tempos e anos. A sensação de Paulo diante desse retrocesso qual era? Versículo 11 diz: qual era a sensação de Paulo ao ver esse retrocesso por parte dos Gálatas? A de ter ministrado a eles inutilmente. É como se ele dissesse: olha, eu tenho a sensação de que eu perdi o meu tempo com vocês. Que é a sensação que geralmente a gente tem quando a gente vê que os crentes, ao invés de avançarem naquilo que nós estamos ensinando, eles estão, na verdade, regredindo. É a sensação que nós temos, eu digo nós, enquanto líderes de igreja, nós temos quando nós falamos tanto sobre assuntos fundamentais das Escrituras e a gente não percebe por parte de alguns um avanço, e sim um retrocesso. A sensação de Paulo era até muito pior do que essa, porque ele era uma pessoa que atuou diretamente na fundação de muitas igrejas, dentre elas estas da Galácia. Então, a sua sensação ainda era mais forte do que a sensação que às vezes nós temos, de estar ministrando inutilmente, de estar falando sobre coisas que as pessoas permitem que entre por um ouvido e que saia pelo outro. Elas não estão prontas, nem dispostas a praticar. Então, Paulo estava decepcionado. No versículo 2, ele apela para que eles fossem parecidos com ele. Rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós, em nada me ofendestes. Então, ele apela para que eles se parecessem com ele, procurassem praticar o Evangelho, viver o Evangelho da forma que ele, Paulo, vivia. Versículo 13, ele relembrou o contexto em que ele chegou aos Gálatas trazendo a mensagem do Evangelho. Ele estava enfermo, o texto diz isso. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez. Nós não sabemos que enfermidade física era esta. Há quem diga que era uma deficiência muito grave na visão, mas o texto não diz. O texto diz que foi devido a uma enfermidade grave que ele acabou chegando aos Gálatas e pregando o Evangelho a eles. Então, eles receberam de Paulo, nessa ocasião, nesse contexto, a palavra do Evangelho. E quando os Gálatas receberam Paulo, eles o fizeram com grande estima. O versículo 14 diz que eles o fizeram como se estivessem recebendo um anjo de Deus. Paulo ainda vai além, como se fosse o próprio Jesus Cristo, o Cristo Jesus. Então eles receberam Paulo com grande estima, como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. E no versículo 15 nós vemos que Paulo pergunta onde estava todo aquele cuidado, aquela estima, aquela alegria, aquele júbilo, aquela cordialidade, aquela deferência inicial. Porque foi isso que ele percebeu quando ele chegou pela primeira vez entre os Gálatas. Cordialidade, júbilo, alegria, deferência. E ele está questionando na primeira frase do versículo 15, onde é que estava aquele júbilo deles. Paulo sentia que havia agora por parte dos Gálatas algo semelhante a uma inimizade. E o desafio de Paulo era justamente descobrir qual era a fonte disso. Porque como pode um povo, num primeiro momento, recebê-lo daquela maneira, cordial, jubilosa, alegre, e agora estarem, de certo modo, transparecendo uma certa inimizade para com ele? Seria isso um comportamento decorrente do apóstolo lhes falar a verdade? Versículo 16. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? O que ele está questionando é o seguinte: será que essa falta de cordialidade, de júbilo, de alegria, de deferência no trato para comigo agora, decorre do fato de eu vos dizer a verdade ou do fato de eu apenas vos declarar a verdade? Paulo estava investigando. As perguntas de Paulo são a título de investigação. Ele gostaria de saber. Porque realmente era estranho como um povo que o recebe numa condição de tamanha alegria, mesmo ele fisicamente estando debilitado, eles o recebem como um anjo, como o próprio Cristo,
e agora estavam tratando Paulo de forma indiferente. Era o que Paulo sentia. Ele estava tentando entender a razão disso. Paulo advertiu aos Gálatas que aqueles judaizantes, no versículo 17, aqueles judaizantes que supostamente queriam agradá-los, quem eram os judaizantes? Aquele grupo de judeus que queriam incentivar os crentes da região da Galácia a associarem a fé em Jesus Cristo à prática da lei. Esses eram os judaizantes. Paulo, então, fala que esses judaizantes que supostamente queriam agradá-los, ou seja, agradar aos Gálatas, na verdade estavam agindo com más intenções. Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas seu real propósito, aqui Paulo revela o que estava por trás das iniciativas deles. Seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. Então, o que eles queriam, na verdade? Isolar os Gálatas do convívio, da proximidade, do relacionamento ou do contato com o apóstolo Paulo, para que aqueles Gálatas servissem apenas aos interesses deles. Deles quem? Os judaizantes. As preocupações de Paulo quanto ao retrocesso dos Gálatas lhe causavam muitas dores. E no versículo 19 ele cria um comparativo. Para mostrar o quão agudas eram essas dores, ele usa o exemplo da mulher que está sofrendo com dores de parto. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, até que Cristo seja formado em vós. Então, esse cuidado de Paulo para com eles o fez usar esse comparativo. Ele, na condição agora, uma espécie de mãe, né, para eles, percebendo que eles não estavam permitindo que Cristo fosse devidamente gerado neles, né? E Paulo diz que estava se sentindo, então, com dores, como que de parto. No versículo 20, Paulo revelou que o comportamento deles estava causando perplexidade. Eu gostaria de estar pessoalmente convosco, mudar o tom do meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Paulo procura deixar bem claro que ele estava perplexo com a regressão deles. Ele não entendia como aquele povo que o recebeu tão bem, agora não só era inimigo dele, como havia se tornado inimigo da verdade, que é o que nós veremos daqui em diante, daqui a pouco. Não só se tornaram, de certo modo, inimigos de Paulo, pelo menos era o que transpareciam, como também se tornaram inimigos da verdade. Paulo estava perplexo, atônito com esse retrocesso. Nada explicava aquele retrocesso, nada poderia dar razão àquele retrocesso. Dos versículos 21 a 31, nós temos aqui uma ilustração de Paulo para falar sobre a lei e a graça. A lei e a graça. Leamos, do versículo 21 até o 31. Dizei-me vós os que quereis permanecer subjugados à lei. Acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, use essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com os seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompem brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque.
No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. É interessante que no versículo 21, Paulo mostra que alguns dentre os Gálatas, claro que não eram todos, mas alguns dentre os Gálatas queriam permanecer subjugados à lei. Dizei-me vós os que quereis permanecer subjugados à lei. Uma classe de pessoas ali nas igrejas, um grupo, queria permanecer subjugado à lei. Por essa razão, Paulo propôs uma ilustração, os versículos 22 e 23, envolvendo duas mulheres que foram mulheres de Abraão no Antigo Testamento. Estamos falando de Agar e Sara. Uma era escrava e a outra era livre. Uma era esposa, a outra concubina. Vejamos como Paulo estabelece o comparativo. Ele diz no versículo 23, na parte A, que Abraão teve quantos filhos? 2 filhos, né? Lendo aqui, você descobre que ele teve 2 filhos. Um filho era de quem? Da escrava, que era Agar, uma concubina. E o outro filho era da livre. Quem era livre? Era Sara. Versículo 23, ainda parte B, ele mostra que o filho da escrava, que era Ismael, ele era o filho da escrava. Nós conhecemos a história do Antigo Testamento. Ismael era o filho da escrava. Ele nasceu de modo natural. O filho da livre, que era Isaque, que significa sorriso, nasceu segundo a promessa, ou mediante a promessa. Nos versículos 24 a 27, Paulo explicou um pouco melhor a ilustração. Ele disse que as duas mulheres, ou seja, Agar e Sara, a escrava e a livre, a mulher, a concubina e a mulher, representavam ou prefiguravam 2 alianças. Agar prefigurava uma aliança inferior, ok? Uma aliança inferior, que procedia do Monte Sinai. Agar, então, prefigurava a aliança que Deus fez no Monte Sinai com Moisés, tendo Moisés como mediador. Essa mulher que prefigurava essa aliança mosaica só poderia gerar filhos para a escravidão. Esse é o primeiro ponto que Paulo levanta. Ela só poderia gerar filhos para a escravidão. Porque se ela era escrava, Agar, a concubina de Abraão, que é tida como exemplo aqui, prefigurando a primeira aliança. Se ela era escrava, não poderia jamais gerar filhos livres. Ok? Escravo gera filho escravo e livre gera filho livre. É simples o raciocínio. Segundo Paulo, Agar também era uma figura que correspondia a Jerusalém dos seus dias. Quer dizer, Agar não só representava essa aliança que procedia do Sinai, como também correspondia, versículo 25, ela correspondia também à cidade de Jerusalém dos dias de Paulo. Por que ele usa a figura da cidade de Jerusalém, referindo-se também a Agar? Agar como sendo também uma referência à cidade de Jerusalém dos dias de Paulo. Porque assim como Agar era escrava, Jerusalém com seus habitantes judeus também vivia debaixo de um sistema de escravidão. Qual sistema de escravidão? O sistema de obediência à lei. Então, por isso, Paulo faz referência a Jerusalém. Os judeus que residiam na cidade eram filhos da escravidão por essa razão, filhos de Agar e não de Sara, porque eles tinham de cumprir religiosamente todas as regras e ditames estabelecidos pela lei. Se de um lado nós temos Agar
que era a escrava, que representava essa aliança feita no Monte Sinai, e que Paulo, trazendo para os seus dias, compara a Jerusalém atual daquele tempo. Por outro lado, nós temos Sara. Sara, a esposa legítima de Abraão, a mulher livre, que é representada, segundo o que Paulo descreve aqui, não pela Jerusalém terrestre, mas pela Jerusalém que desce do alto e que é livre. Essa Sara não gera filhos para a escravidão, porque ela é livre. Logo, ela gera filhos para a liberdade. Então, essa Jerusalém que desce do alto é mãe de quem? Mãe dos crentes. Ok? Mãe daqueles que se aproximam de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Ela é a mãe daqueles que creem e são justificados por meio da fé. No versículo 27, Paulo cita Isaías 54, versículo 1, e esse versículo também é um versículo complicado de traduzir. Mas concorda-se que, provavelmente, o que Paulo quer dizer com esse versículo, ao citá-lo, né? Um versículo que, a princípio, fala da libertação de Israel do cativeiro babilônico, é uma profecia que se aplica nesse contexto de libertação, mas Paulo empresta essa profecia para aplicar no contexto em que ele está trazendo aqui o seu ensino aos Gálatas. E provavelmente ele quer mostrar que a Jerusalém que desce do alto deveria se alegrar, porque, de maneira sobrenatural, esta Jerusalém, dentro de um propósito, recebeu de Deus a capacidade de gerar filhos, e filhos que são muito mais numerosos do que os filhos gerados por aquela que não tinha marido. E talvez é uma referência a Agar, considerando o contexto que nós temos aqui. Essa Jerusalém que desce do alto, que é livre, que gera filhos para Deus, que gera crentes salvos, passou a gerar filhos, não é? Isso. Que desce do alto, que é em conformidade com os propósitos de Deus, passou a gerar filhos para Deus. É a mãe dos filhos que são segundo a promessa. Versículo 28, Paulo fala sobre isso. Os filhos que essa mãe gera são conhecidos como filhos da promessa. É isso que Paulo procura deixar bem claro. Não são vistos como filhos escravos, mas como filhos livres da promessa. Essa Jerusalém é a mãe dos filhos que verdadeiramente são livres. Porque os judeus tinham em mente que eles eram os livres, que eles eram os detentores da verdade. Nós falamos aqui em outros momentos que eles tinham o orgulho de terem um relacionamento físico com Abraão, ou seja, de serem descendentes de Abraão. E eles tinham o orgulho de terem recebido a lei. Então eles se achavam num lugar muito superior a todos. Paulo está mostrando, então, que, na verdade, eles não eram quem pensavam ser. Os filhos reais da livre são aqueles que são filhos da Jerusalém que desce do alto, ou seja, são aqueles que creem em Jesus Cristo. Estes são os filhos da Jerusalém que gera filhos para Deus. Paulo salientou também que, assim como Ismael, que era filho de Agar, perseguia Isaque, que era filho de Sara, assim também estava acontecendo lá na região da Galácia. Os judaizantes, aqueles que queriam incorporar a prática da lei ao evangelho, eles estavam perseguindo aqueles que eram filhos segundo a promessa. Tá? Então eles, os judaizantes, eram filhos naturais, eram escravos, filhos da escrava. Estavam perseguindo aqueles que desejavam viver o puro evangelho, porque estes que viviam o puro evangelho, crendo única e especialmente em Jesus Cristo, estes eram filhos da livre, eram filhos segundo a promessa, e que não nasceram de modo natural, mas nasceram do Espírito. Então os judaizantes perseguiam estes, os que eram filhos da mãe, que é Jerusalém, que desce do alto, que é a livre, os filhos segundo a promessa, os filhos que são como Isaque para Abraão. Ok? Paulo está fazendo esses comparativos. No versículo 30, a Escritura revelava que a escrava e seu filho deveriam ser mandados
mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. É interessante que o que Paulo sugere aqui aos Gálatas é que não apenas o ensino dos falsos ensinadores, que ensinavam outro evangelho, deveria ser rejeitado, mas também os próprios ensinadores deveriam ser rejeitados. Eles deveriam ser mandados embora, porque eles eram pessoas que traziam grandes problemas para a igreja e que continuariam trazendo grandes problemas para a igreja. Assim como o filho e a escrava foram mandados embora, essa ideia de incorporar a lei ao evangelho, a lei à graça, a lei e à fé, deveria ser descartada. E deveria ser descartado também qualquer pessoa que ensinasse isso. O afastamento era necessário, o afastamento dos Gálatas, dessa qualidade de ensinadores e dessa qualidade de ensino, o afastamento era necessário. Porque os que são filhos da escrava, ou seja, aqueles que vivem procurando salvação e justificação com base na meritocracia, ou seja, por meio da prática da lei, eles não poderiam de modo nenhum herdar a promessa juntamente com aqueles que são filhos que vieram do Espírito. Ok? Filhos do Espírito, filhos da mãe ou da Jerusalém que desce do alto. Filhos que são filhos de Abraão porque creem como Abraão creu. Estes irão herdar a promessa. E os escravos, os filhos da escrava, não poderão herdar junto. Por isso, esse distanciamento é necessário. Ok? Paulo finalizou dizendo que nós não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Somos filhos de Sara. Somos filhos da Jerusalém que desce do alto e que é livre. Nós não somos filhos de Agar, a concubina de Abraão, representada ali pela primeira aliança que veio do Sinai e também por Jerusalém dos dias atuais de Paulo. Nós somos filhos da livre. Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça que se alcança por meio da fé em Jesus Cristo. Hoje nós somos filhos da liberdade. Entendido até aqui, queridos? Amém? Vamos então para o capítulo de número 5. Dos versículos 1 a 15, nós temos Paulo fazendo uma advertência quanto à preservação da liberdade. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se não vos deixardes, ou melhor, se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim, não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que por vós que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. No versículo 1 do capítulo 5, Paulo explicou aos Gálatas qual foi o propósito de Cristo tê-los libertado. Cristo não os libertou simplesmente por libertar. Havia um propósito. Por mais que o propósito pareça óbvio, Paulo faz questão de mencioná-lo.
Cristo os libertou do jugo da lei para que, de fato, eles fossem livres. O intuito de Cristo ao libertá-los do jugo da lei é para que eles gozassem de ampla e plena liberdade. E uma vez tendo sido libertos, Paulo procura mostrar que era da responsabilidade deles permanecerem firmes na liberdade, não permitindo que novamente eles se sujeitassem a um jugo de escravidão. Foram libertos para usufruírem de plena liberdade, mas era da competência de cada um que foi liberto permanecer livre. E para isso precisariam não se sujeitar outra vez a um jugo de escravidão. Dos versículos 2 a 6, Paulo fala um pouco da circuncisão como sendo um dos exemplos de prática de lei. E ele mostra a circuncisão como procedimento que representaria uma sujeição ao jugo da escravidão. No versículo 2, ele mostra que a prática da circuncisão inutilizava a obra de Cristo. Se dirigindo especificamente aqui, no caso, aos gentios, porque o que Paulo fala no versículo 2 não se aplicava aos judeus. Por que não se aplicava? Porque os judeus já tinham sido circuncidados. O que ele escreve no versículo 2 se aplica aos gentios. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, está falando aos gentios, se vos deixardes circuncidar. Esses gentios estavam espalhados pela Galácia. E nós já vimos em outros momentos aqui que, de certo modo, havia uma pressão por parte dos judeus para que estes gentios se permitissem circuncidar. Vocês se lembram do episódio de Pedro? Pedro está comendo bem com os gentios até que chegam os enviados de Tiago, que eram judeus. Quando eles chegam, Pedro vai se afastando paulatinamente dos gentios. A mensagem por trás desse comportamento era a de que os judeus eram superiores aos gentios, por terem a lei, por obedecerem à lei, por serem circuncidados e assim por diante. E Paulo repreende duramente a Pedro, porque esta não era a mensagem dessa nova aliança, do evangelho puro. Tá? Então ele procura repreender a Pedro, mostrando que isso não existe em Jesus. Isso inexiste na aliança da graça. Mas os judeus estavam, de certo modo, então, pressionando alguns gentios para que eles se deixassem circuncidar. Mas Paulo diz que se deixar circuncidar inutilizaria a obra de Cristo. De nada vos servirá. É o que ele diz no versículo 2. Cristo de nada vos servirá. Quando ele fala de Cristo, ele está falando de Cristo e toda a sua obra. Ok? Cristo e toda a sua obra seriam inutilizados caso eles se deixassem circuncidar. Se eles se dobrassem diante da pressão, eles estariam concordando com os judaizantes, com os falsos ensinadores, que alegavam que a obra de Cristo não era de todo suficiente. Era necessário um acréscimo. Versículo 3, nós vemos que optar pela circuncisão acabava tendo o efeito colateral. Qual era o efeito colateral? Acabava obrigando o homem a cumprir toda a lei. Declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Então, o homem que se permitisse, o gentio que se permitisse circuncidar, estaria em dificuldades. A partir dali, teria de cumprir uma lei impossível de ser cumprida. Tá? Então, ele se veria em problemas. E, além disso, ele deixaria o terreno da graça, que é o terreno onde a salvação se alcança por meio da fé, e cairia no erro da chamada autojustificação. No erro da tentativa de uma autojustificação, que se baseia nos méritos. Nós temos falado muito sobre isso, já desde o começo do estudo de Gálatas. E essa autojustificação, ela não só é inferior, como é impossível. Tá? Não só é inferior, como é impossível. Então, seria um erro muito grande se aqueles gentios se deixassem circuncidar.
Estariam se vendo obrigados a cumprir a lei, uma lei impossível de ser obrigada, e o sinal que eles enviariam com esse comportamento é o sinal de alguém que quer alcançar méritos e autojustificação. E a autojustificação não só é inferior, como é impossível diante de Deus. Ninguém pode se justificar ou se autojustificar diante de Deus. Versículo 4. Utilizar a circuncisão como maneira de se justificar pela lei estabelecia duas coisas: separação de Cristo e queda da graça. Olha os efeitos colaterais. Se veriam obrigados a cumprir toda a lei, uma lei impossível de ser cumprida, entrariam pelo caminho equivocado da autojustificação, que não só é inferior, como é impossível, e também estabeleceriam a partir dali uma relação de separação de Cristo e de queda da graça. Olha o que Paulo diz no versículo 4. Vós que vos justificais por meio da lei, ele está falando daqueles que se empenhavam na autojustificação, estáis separados de Cristo. Primeiro, efeito colateral desse comportamento. Estáis separados de Cristo e caístes da graça. Dois grandes danos, sim ou não? Dois grandíssimos danos, grandiosos danos. Paulo disse então que mostrou que aqueles que optavam pela autojustificação que vinha da prática da lei estavam separados de Cristo, não tinham vínculo, não tinham proximidade, não tinham relacionamento com Cristo e, mais do que isso, eles tinham caído da graça. Então, não poderiam alcançar a salvação, porque a salvação tem como fonte a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Se eles caíram da graça, a salvação para eles era simplesmente impossível. Por isso o esquema da autojustificação não só é inferior, como é impossível. Outro detalhe interessante, no versículo 5 nós vemos que aqueles que optavam pelo caminho da autojustificação, eles nunca tinham plena certeza de quando é que eles de fato tinham atingido a meta de satisfazer as exigências de Deus. Eles nunca sabiam, não tinha como saber. Mas aqueles que são servos de Cristo, que se aproximaram dele pela fé, nós que temos o Espírito Santo mediante a fé, por outro lado, nós aguardamos de forma confiante, não insegura. Se de um lado eles estão inseguros porque não sabem a que distância estão de atingir o padrão de exigência de Deus, nós, por outro lado, que temos o Espírito, que aguardamos em fé, nós temos a esperança da justiça. Nós aguardamos a esperança da justiça com fé. O que significa isso? Nós temos plena confiança, nós que cremos em Jesus Cristo, nós que não entramos pelo caminho da meritocracia, pelo caminho da autojustificação, nós que não caímos no erro de tentar alcançar méritos para sermos justificados, nós temos o Espírito que, mediante a fé, nos leva a aguardar essa esperança da justiça com tranquilidade. Então, nós que temos o Espírito e cremos, nós temos a plena certeza de que toda a justiça de Cristo será aplicada até que a glória chegue. Vocês concordam com isso? Temos essa esperança? Toda a justiça de Cristo está sendo aplicada. Foi aplicada quando nos livrou da condenação do pecado, continua sendo aplicada quando nos livra do poder do pecado, agora, na presente era, durante esse tempo de vida, e finalmente essa justiça terminará de ser aplicada quando o Senhor Jesus Cristo nos libertar da presença do pecado. Então toda a justiça será aplicada até esse dia de glória. E nós aguardamos com fé esse momento e esperançosamente, porque nós temos o Espírito. O Espírito é quem em nós? É a chancela, é a garantia, é o selo de que tudo que está guardado vai chegar para a gente. Não é? Nós vamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor já preparou. Diferente daqueles que tentavam buscar méritos por meio das obras. Não alcançariam. Versículo 6, Paulo diz que em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Olha o que ele diz. Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor. Então, o que tem valor?
A fé. Isso significa que a circuncisão, para quem tinha, não o colocava acima de ninguém. E a incircuncisão, para quem não tinha, não colocava abaixo de ninguém. Em Cristo, é o que Paulo diz aqui com todas as letras, tanto uma situação como outra não faz a menor diferença. Ok? Ninguém é superior e ninguém é inferior por ter ou não a circuncisão. Todos em Cristo estão no mesmo lugar. Em Cristo o que vale não é a marca no prepúcio, não é a pele do prepúcio cortada. Em Cristo o que vale é a fé. A fé é a chave. A fé é o segredo. A fé é a senha para a salvação. Tem fé? Então você tem tudo o que precisa. Não precisa de prepúcio cortado, é o que Paulo está querendo mostrar. No versículo 7, nós temos Paulo fazendo uma advertência quanto ao retrocesso. Corrieis bem. Paulo compara os Gálatas a atletas, maratonistas. A vida cristã, na verdade, é diversas vezes comparada nas Escrituras a uma grande corrida. Mas não é uma corrida de velocidade, nós precisamos entender isso. A carreira cristã é uma corrida de resistência. Vocês já perceberam que o maratonista, o corredor de velocidade, de provas de corrida de velocidade, eles têm um porte físico diferente dos corredores de maratona? Se não repararam, comece a reparar. O Usain Bolt, por exemplo, que era um grande vitorioso nas corridas de 100 metros de velocidade. Ele era um brutamonte, um homem gigante, forte. Todos os que correm nesse tipo de corrida são todos muito fortes, porque eles precisam de explosão, velocidade, eficiência máxima em espaço de curto, em tempo pequeno, num curto espaço de tempo. O maratonista não. Olha para os mais vencedores, os quenianos. Exatamente, da marcha atlética. É devagarzinho, mas vai longe. Os quenianos são todos magrelos, magrinhos, mas eles correm 40, 50 quilômetros. A carreira cristã, o intuito não é você chegar rápido, é você chegar. Porque a carreira cristã, no geral, ela tem uma quilometragem alta. E se você corre com tudo que você pode e não pode, em velocidade, você cansa e não chega ao final. Então você deve correr com paciência. Correr bem é correr certo. Quando Paulo fala sobre corrieis bem, ele está dizendo, vocês estavam correndo como o bom corredor de maratona deve correr, controlando a passada, mantendo o ritmo, mantendo a respiração, se desvencilhando dos obstáculos, das dificuldades, perseverando, mantendo a fé em Cristo, não caindo da graça. Isso é correr bem. Mas o que aconteceu com a corrida de vocês? Quem vos impediu de obedecer à verdade? Alguém se lembra daquele episódio? Eu não lembro qual foi a Olimpíada, já fazem alguns anos. Um brasileiro estava correndo e, de repente, apareceu um maluco que pulou na frente dele, acho que era Vanderlei o nome do maratonista brasileiro, se não me engano, Vanderlei Silva. De repente apareceu um maluco que agarrou o Vanderlei Silva, e o Vanderlei Silva estava em primeiro lugar. Ele chegaria na frente, ganharia a medalha. Mas esse sujeito o embaraçou. Mas ao invés de parar, como ele corria bem, o que ele fez? Tentou se desvencilhar, alguém entrou no meio também para ajudar a afastar o maluco, e ele continuou correndo. Porque quem está correndo bem faz isso, não para porque alguém entrou na frente e tentou embaraçá-lo, travá-lo, segurá-lo. O crente tem que correr a despeito disso. Vai entrar gente doida mesmo no caminho. Gente que vai simplesmente tentar atrapalhar o nosso avanço na corrida. Cabe a cada um de nós tentar nos manter correndo bem. Porque não faltarão oportunidades da gente parar por causa de alguns impedimentos. E os Gálatas estavam parando.
Alguns estavam simplesmente se desobrigando da obediência à verdade. E desobedecer à verdade é o mesmo que não correr bem. É o mesmo que parar de fluir corretamente na maratona. E é isso que Paulo está inquirindo. É isso que Paulo está perguntando. Corrieis bem, mas quem vos impediu de obedecer à verdade? Quer dizer, quem comprometeu o avanço de vocês? Quem é que comprometeu a qualidade da corrida de vocês? Eles estavam progredindo no Evangelho. Estavam progredindo em Cristo. Mas de um dado momento em diante, eles permitiram que a influência negativa de alguns pesasse sobre eles. Esse é um desafio que nós temos enquanto igreja, tá, irmãos? Aproveito só para falar rapidinho sobre isso. Esse é um desafio que nós temos como igreja. Nós estamos correndo bem, Satanás levanta alguém para tentar nos afetar negativamente, para diminuir a nossa passada, para comprometer a qualidade do que nós estamos fazendo, ou até para nos fazer parar de correr. Satanás levanta pessoas de influência negativa. Gente que vai tentar nos demover do objetivo. Mas Deus não vai mandar um anjo aqui para nos poupar de situações como estas. Nós é que teremos de ter a expertise de identificar quem é que está entrando na nossa frente para nos atrapalhar e nos desvencilharmos dessa situação e mantermos a nossa corrida. Somos nós que temos que identificar isso. E às vezes o que entra na nossa frente são pessoas ímpias, às vezes são crentes, às vezes são conselhos maus, às vezes são pensamentos que Satanás planta na nossa cabeça. Então nós temos que identificar se Satanás está colocando diante de nós algum impedimento. E a gente tem que se desembaraçar disso tudo para a gente continuar correndo bem. Porque a vitória é de quem chega. Então não adianta correr 10 quilômetros. Se a maratona é 50, tem que chegar no 50º quilômetro. A gente pode correr de forma olímpica e vitoriosa, 10 quilômetros, mas se são 50, nós perdemos. Então a gente não pode, como crente em Jesus Cristo, permitir que nada, nem ninguém, nem nenhum tipo de ensino nocivo e antibíblico comprometa o nosso sistema de crença, de valores e, consequentemente, a nossa caminhada em Jesus Cristo. A caminhada em Jesus tem que ser progressiva. Eu falei sobre isso dias evolutiva. Você tem de olhar para si mesmo e autoavaliar-se. Você tem que pensar, eu aceitei Jesus há quantos anos atrás? Tantos anos. Deixa eu pensar sobre mim mesmo. Houve alguma evolução? Sim, houve evolução. O quanto eu evoluí? Eu evoluí. O quanto eu cresci? Vocês já pararam para pensar quais seriam os efeitos de uma avaliação como essa? Caso todos os crentes fizessem? Pode falar, Leila. Exatamente. Porque a vitória é para quem chega. No caso da fé, a vitória é para quem chega. Pode não chegar em primeiro, segundo, terceiro, pode não ir para o pódio, humanamente falando, mas ao final o que importa é chegar. Porque chegando, espiritualmente falando, você já está no pódio, né? Você já vai ser recompensado. A coroa da vida já está separada e guardada. Então o negócio, irmãos, é a gente não parar. Tem gente que lá na eternidade vai chegar com esse argumento. Senhor, eu não continuei correndo e parei porque algumas coisas entraram no meu caminho. Deus vai dizer, assim como no seu entrou no caminho de outros, outros chegaram, você não. A culpa é só sua. Então a gente tem realmente que assumir as coisas, irmãos, nos avaliar. Será que eu estou correndo bem? Ou será que a cada situação minúscula eu estou parando? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Pode falar, irmã Cristina. Sim. Exatamente. O verdadeiro encontro com Cristo nos coloca
numa corrida imparável. Aquele que realmente está aliançado com Jesus Cristo, ele vai, ao meu ver, rompendo, ele vai conseguindo se desvencilhar de tudo e ele vai avançando sempre, ele não vai parar. Então, os Gálatas, infelizmente, estavam parando. Outros já estavam retrocedendo, já tinham parado, agora estava na fase do retroceder. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós temos que ser crentes que se autoavaliam o tempo todo. Será que eu estou evoluindo em Jesus? Será que eu consegui avançar muito desde que eu aceitei a Jesus? Será que eu estou estagnado? Será que eu não avancei nada desde que eu aceitei a Jesus? Será que houve uma fase da minha vida onde eu avancei como um gigante, mas agora eu estou estacionado? Ou agora eu estou avançando pouco? É uma avaliação que a gente tem que fazer da gente mesmo. Se a gente dedicasse mais tempo em se autoavaliar do que em ficar tentando achar cisco no olho dos outros, meu irmão, a igreja seria uma bênção. A gente tem que olhar para dentro da gente. Onde é que eu estou travado na minha vida cristã? Onde é que eu poderia estar muito acima e muito além e não estou? E por que não estou? Onde estão os pontos que estão me travando? O que está me distraindo da corrida? O que está comprometendo a qualidade da minha maratona? A gente tem que pensar muito sobre isso, irmãos. Essa é uma prática que nós, como crentes, precisamos desenvolver. Todos nós. A capacidade de autoavaliação. Vamos parar de ficar olhando para o A, para o B, para o C. Eu tenho uma preguiça de gente que olha para os outros. Me perdoe a sinceridade. Lá em casa, de vez em quando, os meninos, eu chamo a atenção, eu peço para os meninos recolherem brinquedo, por exemplo. Aí começam a recolher, de vez em quando, aí para um, para dois, aí o terceiro diz, mas e os outros dois que não estão juntando? Eu falei, cuida de você. Se você está fazendo a sua parte, você não tem que se preocupar. O meu trato vai ser com os outros dois. Faz a sua parte. O problema é que na obra de Deus tem crente que para porque está olhando para o outro que parou. Tem crente que não faz porque olha para o outro, mas o outro não está fazendo, eu não vou fazer. Que pensamento pequeno, irmãos. Falta de evolução, falta de crescimento. Quem cresce em Jesus não preocupa com A, com B, com C, com quem está fazendo, não está fazendo, deixou de fazer. Toca a vida, segue em frente, cuida de si mesmo, olha para dentro de si, trata da trave que está no seu olho, esquece do cisco do olho dos outros. Isso é sinal de maturidade, meus irmãos. A gente tem que aprender a maturidade, isso é muito importante. Porque se a gente não aprende a maturidade, a gente não corre como poderia. Uma criança corre como um adulto? Hã? Uma criança atinge o lugar que um adulto atinge? Uma criança corre 50 quilômetros? Não corre. Vocês estão me entendendo? O porquê da maturidade? Tem que crescer, irmãos. Nós temos que crescer. E um bom sinal de maturidade é quando a gente se preocupa só com a nossa vida, no sentido de que dos meus erros eu estou cuidando e não preciso me preocupar com os erros dos outros. Porque dos outros eles vão cuidar, cada qual do seu próprio erro. A gente tem que fazer isso. Porque quando a gente começa a parar para olhar para os outros, irmãos, a gente para de verdade. O autor aos Hebreus diz o quê? Olhando firmemente para o irmão A, para o irmão B, para o irmão C, para o irmão D. Não, o autor aos Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus. Primeiro ele diz, se desvencilhando dos embaraços, do pecado que tão de perto nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Olhando, aí está a chave. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a chave. É olhar para Jesus. É olhar para Jesus. Tem gente desigrejada porque parou de olhar para Jesus. Não vou para a igreja porque lá só tem pastor bandido. Não vou para a igreja porque o tempo que eu frequentei a igreja eu sofri mais do que sofro aqui na mão dos ímpios. É isso que eles estão dizendo. Pararam de olhar para quem deveriam. Quem está olhando para Jesus aqui? Eu preciso perguntar isso. Quem está olhando para Jesus? Segue olhando para Jesus, meu irmão. Senão isso vai comprometer sua carreira. Você vai ter problemas. Segue olhando para Jesus. Levanta a cabeça, olha para o seu objetivo. O objetivo é Cristo. Alvo é Cristo. Segue correndo para Jesus e nada vai te parar. Agora, se você se distrair com outras coisas, para olhar para os lados, você vai parar e você não vai vencer, não vai alcançar o prêmio. Versículos
Versículo 8 e 9. Aquele que induziu os Gálatas a não obedecerem à verdade não procedia de Cristo. Paulo faz questão de mostrar que quem estava comprometendo a corrida deles e afastando eles da verdade não vinha de Cristo. Ok? Quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama. Quem vos chama? Quem chamava os Gálatas e nos chama até hoje? Jesus Cristo. E quem os impedia de obedecer à verdade? Os judaizantes. Aqui é interessante que ele não usa no plural, né? Ele fala daquele, não daqueles. Era um grupo de judaizantes que impedia os crentes de avançarem. Mas aqui, especificamente, Paulo usa o singular, talvez numa tentativa de se dirigir ao grande cabeça desse movimento. Por quê? Tinha um cabeça, uma mente pensante, né? Então ele diz que este não procedia daquele que chamava os Gálatas, não procedia de Cristo, procedia então do maligno. O falso ensino deste era como o fermento, e Paulo fala do fermento. Sabia que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele está falando da alta periculosidade do falso ensino. É como um fermento. É pouco, mas se está na massa, leveda a massa. Nós temos que tomar muito cuidado com a mentira, com o falso ensino. Nós temos que tomar muito cuidado até mesmo com o que as pessoas dizem para a gente. Avalia. Tem gente que ouve uma coisinha qualquer e não avalia, não discerne, não age sabiamente. E acaba arrumando muitos problemas. Um outro dia eu vou detalhar um pouco melhor isso. Mas sempre avalie o que você ouve, não só o ensino, mas tudo que você ouve, coloca filtro, coloca avaliação, procure discernir. Porque pode ser que aquilo seja um engodo, uma mentira. Vamos parar por aqui. Falta 2 minutos, vamos parar por aqui. E da próxima semana nós vamos do versículo 10 até o final do capítulo 5 e já entraremos no capítulo 6 e, quem sabe, até terminaremos. Alguma dúvida, irmãos, dentro do assunto que nós abordamos hoje? Alguma dúvida? Não? Então que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus.